Opa, seja bem-vindo. Essa aula que você vai assistir agora, ela é um corte da aula principal que tem 6 horas de duração. É uma aula completa de arboviroses para concursos públicos. Se você tiver interesse em ver o vídeo completo, eu vou deixar o link aqui e na descrição deste vídeo também. Vamos lá, meu povo, voltando aqui com mais esse módulo, agora falando sobre a última arbovirose transmitida pelo Aedes aegypti, que é o Zika ou Zika vírus. Bem, igual a dengue e a febre amarela, a Zika vírus também é uma arbovirose da família Flaviviridae e do gênero Flavivirus. Uma curiosidade sobre o Zika vírus. O Zika vírus ele foi descoberto em 1947 lá na Uganda, ou seja, África, na floresta de Zika de Kampala, e é daí que vem o seu nome. Mas somente em 1953, lá na Nigéria, veja bem, não foi na Uganda, foi na Nigéria, foi descoberto o primeiro caso de um humano contaminado. E daí então vem se espalhando aí pelo mundo, né? No Brasil, o Zika vírus começou a ser relatado em 2013, mais especificamente no final de 2013. Mas esses casos eram sempre de pessoas que vinham de outros países, chegavam aqui e aí o vírus era detectado. Entretanto, demorou um pouquinho, mas finalmente foi detectado em 2015, mais especificamente em maio, o primeiro caso autactone, ou seja, o primeiro caso adquirido aqui no Brasil mesmo, se eu não me engano foi na região Nordeste. E ainda em 2015, o Brasil declara emergência de saúde pública, importância nacional a respeito da Zika vírus. Bem, e uma das principais características que foi associada logo em seguida a Zika vírus foi a questão da microcefalia. E de lá para cá, até o momento, nós ainda não temos vacina. Bem, continuando aqui, vamos ver então a questão dos sintomas. A Zika vírus tem vários sintomas, mas tem alguns que são curiosos. A primeira delas é a febre baixa. Dessas arboviroses que nós vimos, é a única que tem febre baixa. As outras são sempre febre alta de início imediato. Ou pode até nem ter febre nenhuma. Geralmente, essa febre é abaixo de 38 graus e meio. E esse aí, ou nem tem, como eu disse, né? E aí, a próxima característica, enxatema de início precoce. Professor, o que é enxatema? Bem, enxatema é tipo uma vermelhidão, uma irritação que dá na pele, né, que vai se espalhando pelo corpo. Pode ter também conjuntivite não purulenta. Professor, que essa questão do purulenta é a questão de pus, sabe? Quando geralmente tinha muito antigamente em criança, né? Dava aquela conjuntivite e ficava os olhos assim cheios de um tipo um pus que depois secava e ficava meio esquisito, né? Eu tive quando era criança, não era muito bom. Mas enfim, a conjuntivite, quando dá, ela não tem esse tipo de característica, né? Cefaleia, ou seja, dor de cabeça, artralgia, dor nas juntas, astenia é tipo uma fraqueza, sabe, do corpo mole e tal, e mialgia, que é mialgia, professor, mialgia são dores musculares. Outra característica curiosa é o edema periarticular. Que é isso, professor? São edemas que aparecem próximo às articulações, como aqui na junta do braço, tal, junta das pernas e por aí vai. E linfonodomegalia. Professor, que diacho é isso? Bem, em resumo, isso aqui são línguas, são tipo umas brotas assim, que aparecem na pele, geralmente aqui no pescoço, mas pode aparecer também em outras partes do corpo. Enfim, continuando, o Zika vírus pode causar algumas complicações. Bem, uma das complicações é a síndrome Guillain-Barré, em que o próprio sistema imunológico começa a atacar os nervos da pessoa. Professor, é comum só na Zika? Não. Também pode dar nas outras arboviroses, como a dengue e a chikungunya. A febre amarela, não estou bem lembrado se pode, mas eu acho que pode também dar. Enfim, não é comum, não é comum dar, né? Mas em casos em que haja complicação, pode vir a acontecer essa síndrome. E quais são os dois grupos que são mais propensos a terem complicações? Os idosos e as gestantes. No caso das gestantes, quando ela é infectada, o vírus pode passar também para o feto.
E aí pode acontecer, por exemplo, de haver um aborto espontâneo, ou então a microcefalia, que é o que tornou a doença, eh, famosa no Brasil. Mas podem acontecer outras coisas também, como malformações de outras partes do feto, né, do bebê, o que é chamado de síndrome congênita do Zika vírus. Bem, agora vamos responder algumas questões para aprofundar o nosso conhecimento. Questão número 71. Cadê minha canetinha? Aqui, número 71 de 2025, aplicado pela banca IDESG, para o concurso da Prefeitura de Itapemirim, Santa Catarina, que eu esqueci de colocar, para o cargo de agente de combate às endemias. O vírus Zika é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Qual dos sintomas abaixo não está associado à infecção por Zika? Vamos lá, febre baixa, essa sim é uma das características, aliás, uma das características até mais comuns, né? Dor nas articulações, aliás, mais comuns não, você pode ter febre baixa ou nem ter febre nenhuma, ou seja, ausência de febre. Dor nas articulações, pode ter? Pode sim. Conjuntivite sem secreção, a gente acabou de ver, né? Sim, também. Perda de apetite prolongada, não. Essa daqui não. Então, letra D é a nossa alternativa. Número 72, uma questão de 2024, aplicada pela banca BRB, no concurso da Prefeitura de Lagedinho, Bahia, para o cargo de médico. O Zika vírus é transmitido principalmente pelo mosquito Aedes aegypti, que pode causar microcefalia e outras malformações em fetos quando a infecção ocorre durante a gravidez. Tudo ok. Qual dos seguintes sintomas é mais comumente associado à infecção pelo Zika vírus? Pronto, aquilo que é o contrário da anterior, né? Antes ele queria o que não era, agora ele quer saber o que quer. Paralisia facial? Não. Convulsões? Não. Nem em casos graves é associado a convulsões. Dores articulares e erupção cutânea? Isso aqui pode ser, né? Então vamos deixar aqui em análise. Tá aqui. É análise. Perda de visão súbita? Não. De jeito, maneira alguma. Febre hemorrágica também não. Então, realmente, só sobrou a letra C aqui, que é o nosso gabarito. Questão número 73, também 2024, aplicado pela banca ADM Tech para o concurso da Prefeitura de Palmeira dos Índios. Eu não coloquei também aqui, mas é Pernambuco, para o cargo de fonoaudiólogo, sem esse duplo N aqui. Vamos lá. Analisa as afirmativas a seguir. 1. O Zika é um vírus transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti. Ok. Tem essa denominação por ter sido identificado na floresta de Zika, em Uganda, na África. Perfeito, a gente acabou de ver isso na parte teórica. 2. Até o momento, a única forma de infecção pelo Zika vírus ocorre pela picada do mosquito contaminado. Não há evidência de transmissão do vírus por meio de leite materno, assim como por urina, saliva ou sêmen. Então, essa aqui está errada. Por que, professor? Porque existem evidências que a Zika é transmitida também pelo sêmen. Sim, o Zika pode ser, então, considerado também uma IST? Então, sim, né? Mas apesar da ocorrência ser baixa, ainda assim há a possibilidade. Então, essa aqui está errada, né? Ou seja, é falsa. 3. Se recomenda o uso do ácido acetilsalicílico, AS, e outros anti-inflamatórios, pois não há risco de complicações hemorrágicas descritas nas infecções por outros flavivírus. Então, essa aqui também está errada. Por quê? Porque assim como ele falou, ó, infecções por outros flavivírus. A Zika vírus ocorre no mesmo problema. Se você tomar esse tipo de medicação, pode induzir uma hemorragia em você. Então, esse medicamento, o AS, como outros anti-inflamatórios, devem ser evitados. Então, nós temos aqui apenas a primeira como correta. E olha só como a banca resolveu pedir isso. Ó, marque a alternativa correta. Todas as afirmativas estão corretas? Não.
Só tem uma, né. Nenhuma afirmativa está correta. Não, a primeira está correta. Apenas uma afirmativa está correta. Então, foi o que a gente encontrou. Apenas 2 afirmativas estão corretas. Não. Então, a resposta certa seria a letra C, mas a banca deu como letra D. Poxa, professor, mas e aí? Então, eu acho que o pessoal não entrou com recursos ou a banca simplesmente não quis, né, avaliar direitinho o argumento do pessoal e acabou deixando a letra D, sendo que a letra D está claramente errada. Eu estou aqui colocando novamente porque as informações são interessantes e caso você caia para uma banca que, né, coloque lá a questão errada, você corra atrás e entre com recurso. É importante saber que a maioria das pessoas, mesmo vendo que a questão está claramente errada, não entra com recursos. E aí, a banca, se vê que tem apenas 1 ou 2 recursos, muitas vezes ela só deixa para lá, tanto faz, a maioria não reclamou, então deixa como está. É importante que todo mundo entre com recursos, para que aí então a banca vá lá e faça a correção e a gente não tenha que passar por esse tipo de situação. 74, questão de 2019, também pela bancada MTech, para o concurso da Prefeitura de Sertânia, Pernambuco, para o cargo de agente comunitário de saúde. Lê as afirmativas a seguir. A doença causada pelos vírus Zika apresenta risco para o desenvolvimento de complicações neurológicas como encefalites e síndrome de Guillain-Barré. Correto. Isso aqui está corretinho. Os arbovírus são vírus transmitidos por picadas de insetos. Mais ou menos, pode ser também, né? O certo seria colocar como artrópodes, mas tudo bem. Especialmente por mosquitos. Certo, pode dizer que está tudo certinho, né? Então, as 2 afirmativas estão corretas. As 2 afirmativas são verdadeiras, beleza, por enquanto é isso mesmo. B, afirmativa 1 é verdadeira? Sim. A 2 é falsa? Não. Afirma 2 é verdadeira? Sim. A 1 é falsa? Não. As 2 afirmativas são falsas? Não. Então, letra E é a nossa resposta. Questão número 75, uma questão de 2019 pela banca Fundatec para o concurso da Prefeitura de Água Santa, Rio Grande do Sul, para o cargo de agente de combate à endemia. Doença que tem provocado muita preocupação, principalmente nas gestantes, pelo fato de estar sendo associada às ocorrências de microcefalia em recém-nascidos. Os sintomas são febre não muito alta, dor de cabeça, dor nas articulações, manchas vermelhas, que isso aqui é a enxatema, no corpo com coceira, vermelhidão nos olhos e cansaço. Algumas pessoas podem não ter nenhum sintoma. Que doença é essa? Qual será? Bem, aqui ele diz aqui o que vai matar, né? Os sintomas são febre não muito alta. O principal sintoma aqui que diferencia das outras arboviroses é esse aqui. O resto praticamente tem nas outras todas, né? Letra A, dengue. Dengue tem febre alta súbita. Então, não. Zika, B. Zika, né? Vamos botar aqui como análise. C, chikungunya, febre alta súbita. Então, não. Febre amarela também tem febre alta. Letra E. Essa é uma doença que eu não falei aqui nessa aula, mas vamos lá. A leishmaniose, que é uma doença que pode dar em cães e humanos, principalmente a visceral, ela causa quase todos esses sintomas também. Dor de cabeça, dor nas articulações, manchas vermelhas, vermelhidão nos olhos, cansaço, e enfim, né? Entretanto, ela dá também febre alta. A febre alta é realmente um negócio que distingue muito a zika vírus, né. Mas leishmaniose dá febre alta, enquanto que a zika vírus é o único que dá febre baixa. Então, é isso aí. Eu acho que a febre baixa dessas arboviroses, realmente eu não conheço nenhuma que dê febre baixa, apenas a zika vírus. Questão número 76, questão de 2019, aplicado pela própria Prefeitura do Rio de Janeiro para o concurso que eles tiveram para o cargo de agente de combate à endemia. A própria Prefeitura aplicando a prova. Por que será que eles quiseram fazer isso? Enfim,
Nas principais arboviroses de importância em saúde pública, a transmissão pode acontecer no momento do parto de gestantes virêmicas, ok? Muitas vezes provocando infecção neonatal grave, ok? A transmissão vertical pode ocasionar aborto ou gerar malformações diferentes manifestações clínicas no feto. Nas infecções por filariose causa a trombose. Zika vírus, é o que parece. Letra C, Maiaro. Olha só a curiosidade. A infecção Maiaro, ela também é uma arbovirose. E ela é transmitida pelos insetos do gênero Hemagobus, que também transmitem a dengue. E ela tem sintomas parecidos com a dengue e a chikungunya. Entretanto, até onde se saiba, a infecção Maiaro, ela não causa malformações nos fetos nem nos bebês. Então, por isso, ela está errada. E por último, letra D, a febre amarela. A febre amarela não há registros que ela passe para o bebê no momento do parto. E também não há nenhum registro que ela cause malformações no feto. Então, febre amarela também não, filariose também não, só sobrou de fato a nossa zika, que é o que a gente estava estudando nesse bloco. Passando para a próxima, questão número 77, uma questão de 2017, aplicada também pela Prefeitura de Campinópolis, em Mato Grosso. Não vou nem comentar. Agente comunitário de saúde. Vamos lá. O tratamento para Zika vírus é, vamos lá, assintomático, sintomático, cognitivo, nenhuma das alternativas. Vamos ler o restante agora. Isso quer dizer que não há tratamento específico para a doença, só para alívio dos sintomas. Para limitar a transmissão do vírus, os pacientes devem ser mantidos sob mosquiteiros durante o estado febril, evitando que algum Aedes aegypti o pique, ficando também infectado. Bem, nesse caso aqui, tratamento para o vírus é sintomático. Essa questão aqui, letra B. Por quê, professor? Porque não existe nenhum medicamento específico para o Zika vírus e não há ainda, até esse presente momento, em 2025, uma vacina contra o Zika vírus. Então, o que se faz é tratar os sintomas conforme a pessoa vai apresentando. Teve febre, nesse caso baixa, né? Então não precisa de nada, mas teve alguma outra coisa, então vai aplicando o medicamento conforme precisa da pessoa. Essa questão aqui de manter a pessoa isolada, né? Isolada não, colocar ele sobre um mosquiteiro é bem curiosa, mas é verdade, né? Se você colocar a pessoa longe dos mosquitos, eles não vão conseguir se infectar e passar a doença para frente. Então, letra B é o nosso gabarito. Número 78, questão de 2016, aplicada pela banca máxima no concurso da Prefeitura de Fronteira, Minas Gerais, para o cargo de agente de combate às endemias. O agente de combate a endemias executa um trabalho fundamental no desenvolvimento de ações como educação e saúde, mobilização comunitária, com a finalidade de prevenir e combater endemias. São atribuições deste profissional relativo ao combate do vetor Zika vírus, exceto o que não é atribuição do ACE. Vamos lá. Letra A. Realizar pesquisa lavatória em imóveis para levantamento de índices. Isso aqui vai servir até como revisão para essa questão, né? Para o que é a obrigação ou não do ACE. Isso aqui é obrigação do ACE. Então, vamos excluir aqui. Não. Orientar a população em relação ao controle da temperatura corporal e o uso de medicamentos, assim como a frequência de avaliações do paciente com suspeita da doença pelo médico da equipe de saúde. Essa aqui está errada. Por quê, professor? Por que está errado? Bem, vamos lá. Orientar a população em relação ao controle da temperatura corporal. Não sei o que é que isso significa, na verdade. E, principalmente aqui, uso de medicamentos. Ou seja, ele está sugerindo que alguém use qualquer tipo de medicação. Isso aqui está errado. Nenhum profissional, seja o agente de saúde, seja o agente de endemias, pode orientar a fazer o uso de algum medicamento. Isso é considerado medicina ilegal. O que você pode fazer
é orientar a pessoa a ir no postinho se consultar ou com o enfermeiro ou com o médico. O ACS e o ACE não podem fazer isso. Então a gente já encontrou aqui o que é o nosso exceto, é a letra B. Mas vamos ler as outras só para confirmar, né? Executar tratamento focal em recipientes que não podem ser eliminados. Corretíssimo. Repassar as informações coletadas em seu trabalho de campo para seu supervisor. Corretíssimo também. Então, realmente, só sobrou a letra B de errada. Questão número 79, de 2016, aplicado pela Banca Educa, no concurso da Prefeitura de Maturéia, Paraíba, para o cargo de agente comunitário de saúde. Observe a figura abaixo e assinale a alternativa correta. Os sintomas representados na figura acima são característicos da doença. Bem, como vocês podem ter visto aqui, a figura não está acima, né? Eu coloquei aqui abaixo porque fica melhor no nosso caso aqui. Mas enfim, o que é que ele está dizendo aqui? Dor de cabeça moderada, hipertrofia ganglionar intensa, os gânglios que são por aqui, manchas surgem no primeiro e no segundo dia, de 90% a 100% dos casos, ok? E febre, eita, olha lá. Começa a febre sem febril ou subfebril, ou seja, abaixo de 38,6, entre 1 e 2 dias. Qual é a única arbovirose que a gente conhece que dá febre baixa? Só sobrou, de fato, o nosso Zika vírus, né? E aí, coceira moderada a intensa, inchaço nas articulações e frequente e leve intensidades. No caso dos inchaços, né, das articulações. De fato, só sobrou aqui Zika vírus. Lembrando que o restante aqui, dengue, chikungunya, febre amarela, elas dão febre alta. Quanto à hepatite B, bem, a hipertrofia ganglionar, não lembro se dá, na verdade eu acho que não dá na hepatite B. A hepatite B pode sim dar febre alta, e essa questão da coceira também não tem nada a ver com a hepatite B. Então, de fato, só sobrou aqui a letra A, Zika vírus. E a última questão desse nosso bloco aqui, questão número 80, aplicada em 2023 pela banca FGV, uma banca bem grande, né? No concurso da Prefeitura de São José dos Campos, São Paulo, para o cargo de agente comunitário de saúde. A dengue, a zika e a chikungunya são arboviroses transmitidas pelo mesmo vetor, o mosquito Aedes aegypti. Acerca dessas doenças, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Beleza, vamos lá. Primeira, a principal forma de prevenção dessas doenças é através de ações de combate ao mosquito e eliminação dos criadores. Verdadeiro, né? Se você conseguir eliminar os criadores e os mosquitos, você não vai ter a transmissão nem da zika, nem da dengue, nem da chikungunya, nem da febre amarela. Beleza. Uma das características da dengue é a febre alta. Ok. Enquanto a zika e a chikungunya se manifestam com febre baixa ou ausência de febre. Errado. Porque, professor, zika tá certo, mas chikungunya não. Chikungunya é febre alta também. Então aqui, falso. Diferente da dengue e da chikungunya, a zika pode ser transmitida pelas vias sexual e transplacentária. Verdade, isso aqui é verdade. Então, nós temos verdadeiro, falso, verdadeiro. Bem, agora vamos procurar a alternativa correta. As afirmativas são, respectivamente, verdadeiro? Sim. Falso? Sim. Falso? Não. Tem que ser verdade. Falso? Não. Verdadeiro? Não. Verdadeiro? Sim. Verdadeiro? Sim. Verdadeiro? Não. Verdadeiro? Sim. Falso? Não. Verdadeiro? Não. Falso? Não. E verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, chegamos aqui na letra E como o nosso gabarito. Bem, gente, por enquanto é isso. Nós temos mais alguns blocos. Nós temos pelo menos mais 2 blocos ainda, né? Tenham calma que tá acabando. Voltamos já já. Gente, só para lembrar que esse aqui é um corte da videoaula completa que tem 6 horas de duração. Arboviroses para concursos públicos. Deve ser a aula mais completa que tem aqui no YouTube. E se você tem interesse também, eu produzi um livro a partir dessa videoaula, que eu vou estar deixando na descrição deste vídeo aqui.